estiver, baixe o aplicativo. Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber hoje o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito. Boa noite, José. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui. Sua audiência garantida todos os domingos. É um prazer recebê-lo no Jogo do Poder, agora como presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, um cargo tão importante, tão vital, nesse debate sobre o futuro da economia do Rio de Janeiro. Eu queria começar um pouco a nossa conversa sobre isso. O Rio de Janeiro viveu pelo menos um processo contínuo de esvaziamento econômico. Primeiro, nós tivemos a fusão, a transferência do Rio para Brasília, né? Transferência abrupta, Brasília saiu do Rio de Janeiro. Tudo aquilo que está lá hoje foi sacado do Rio e transferido para Brasília. Depois tivemos a fusão, um pouco abrupta e tal, entre dois estados, o Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. Bom, mais na frente havia a sensação de que o Rio de Janeiro tinha encontrado a sua vocação econômica com a pujança do mercado financeiro no Rio de Janeiro. Então, todos os bancos, corretoras estavam no Rio de Janeiro, que dava a ideia, projetava nacionalmente uma ideia de fortaleza econômica. Bom, tudo foi para São Paulo. Houve uma transferência de todo esse ativo para São Paulo. Bom, Papai do Céu foi generoso e nos trouxe o petróleo. E o Rio de Janeiro, então, se tornou a capital nacional do petróleo, o estado que responde por 89% da produção de petróleo nacional. Mas aí veio a crise do petróleo, primeiro com a queda dos preços internacionais e concomitantemente com a crise da Petrobras por conta da Operação Lava Jato, que, na verdade, levou a debacle toda a cadeia produtiva de petróleo, paralisando todos os projetos. O exemplo mais eloquente disso é o Comperj, que parecia um grande investimento importante, estratégico para o Rio, para a região leste do Rio de Janeiro, que foi interrompido abruptamente. Eu não estou falando da questão ética, se houve desvio, se não houve desvio, eles deveriam ser apurados e punidos, mas o projeto foi abandonado, o que foi absolutamente prejudicial ao Brasil, a meu ver, e ao Rio de Janeiro especialmente. A pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é a sua avaliação hoje da Associação Comercial diante do início de um novo governo que me parece tem uma conduta, tem uma visão diferente do governo, absolutamente distinta, até antagônica com o governo que está saindo, que está terminando? Quer dizer, qual é a expectativa da Associação Comercial para os próximos anos? Quais são as pautas que a associação vai defender junto a esse novo governo para o Rio ter um crescimento sustentável, mais perene e que não seja só de soluços, como nós tivemos nos últimos anos? Ricardo, eu queria começar dando parabéns, você ter tocado na mudança da capital para Brasília e na fusão, porque isso, evidentemente, dilapidou com o antigo estado do Rio e o antigo estado da Guanabara. As pessoas não param para pensar, mas Brasília é uma cidade-estado, tem representantes que sentam no Congresso, mas ela é toda subsidiada. E o ente federal não cumpriu nada que ele assinou durante a fusão, principalmente. Então, eu vou te dar um bom exemplo. Não houve compensação nenhuma para o Rio. Não houve nada. E você pegar o exemplo da segurança, a segurança de Brasília, ela é toda bancada, praticamente, pelo governo federal. Até hoje.
Pô, então você está reclamando da segurança no Rio, mas a segurança do Rio teve um baque gigantesco lá atrás, nos anos 70, tá certo? Sim, sim. Então, esse dado é fundamental. Nós não vamos conseguir voltar para trás nisso, tá certo? Sim. E eu até diria o seguinte, eu acho que o segundo movimento, na minha opinião, é que nós aqui no Rio, a gente precisa trabalhar de maneira organizada. A gente tomou uma surra aqui nos últimos anos, particularmente. Não quero discutir a política, quem está certo ou está errado, não é essa a discussão. Sim. Tomamos uma surra. Eu acho que a gente tem um bom exemplo do que a União do Rio pode fazer, que foi o exemplo da privatização do Galeão ano passado. Sim, sim. Onde, pela primeira vez que eu me lembre, você teve uma reunião das 3 principais entidades empresariais, que foi Comércio, Firjan, Sim. Associação Comercial, o governo do estado, o prefeito e o nosso André Siciliano Sim, na Alerj, Alerj, juntou exato. todo mundo e falou, pô, essa aí não dá, tá certo? E eu me lembro das datas perfeitamente disso. É raro haver uma união em torno de Nunca tinha temas de havido, que eu me interesse, lembro, há né? muito Quer dizer, tempo não havia. É verdade. Então, eu acho que um dos pontos hoje fundamentais é que a gente precisa operar em conjunto. Entidades, governo do Estado, a Alerj, tem quase que um plano de ação comum. Então, com isso, mostrar força, capacidade de articulação em Brasília, por exemplo. Então, isso aí, na minha opinião, falta a nós. Eu acho que tem havido um esforço. As entidades esse ano se falaram em alguns momentos, esse caso do Galeão é mais claro. Esse caso do Galeão foi, inclusive, provocou a suspensão do leilão naquele modelo aprovado anteriormente do Santos Dumont. Isso. E agora vai se ter o leilão, parece em 2023, dos 2 aeroportos, do Galeão e do Santos Dumont, de maneira conjunta. E as entidades continuam trabalhando. Tem um grupo de trabalho sim. que parou agora, está esperando o novo governo. Mas as pois entidades, os comitês de infraestrutura das 3 entidades, FEComércio, Firjan e Associação Comercial, continuam trabalhando no tema. Eu acho que esse tema é um tema que todo mundo tem que ter na cabeça do ponto de vista de atitude. O Rio de Janeiro precisa se indignar. A gente fica pouco indignado. A gente pensa muito no Brasil e pouco na gente. A gente precisa pensar mais na gente e um pouquinho menos no Brasil. A gente que tem um pouco de quilometragem, né? A gente vê o seguinte, lembra do tempo que o Galeão era a porta de entrada efetiva no Brasil. Tinha um hub ali internacional, que fazia, e nacional também, vinculando o aeroporto, ligando o aeroporto a todas as capitais. Hoje, qualquer voo internacional, nós temos que ir para São Paulo. Quer dizer, não é uma coisa, é muito raro você ter um voo. Ricardo, essa semana, inclusive, eu vi uma informação de que a empresa aérea italiana, ITA, vai ter agora voos para Roma a partir do Rio de Janeiro. Mas são raríssimos os voos, quase todos. Você vai para um fluxo, vamos pegar uma coisa banal, fluxo para Disney, para Orlando. Não há voo mais direto do Rio de Janeiro. Então, todos os voos têm que ser através de São Paulo ou através de Campinas. A Azul voa via Campinas. Ou também Brasília, a Gol voa para Orlando a partir de Brasília. Não tem um voo que parta do Rio de Janeiro. Não, então, as pessoas não se lembram também, mas toda essa parte de infraestrutura aérea, nos últimos 20 anos, levou 2 depenadas aqui no Rio. A primeira foi a Varig, foi quebrada pelo governo federal no início da primeira década do novo século, tá certo? Certo. E o segundo foi o Galeão, que foi largado, entendeu? E não pode ser largado. Inclusive, eu digo a você que um aspecto importante nisso, na hora que a discussão se colocar, eu acho que inclusive as 3 entidades estão muito bem alinhadas. O Galeão tem o maior operador mundial de aeroportos, que é a Changi. Tá? Então, ela está no processo de devolução da concessão. Mas, se você tiver uma nova licitação, como tudo indica, que inclui o Galeão e o Santos Dumont, o objeto da licitação mudou. Até porque você resolve aqui o problema do fluxo de passageiros. Olha a capacidade do Santos Dumont, o que você empurra para o Galeão. Mas tem uma outra coisa aí importante.
Eu, pessoalmente, não quero perder a Xandi como investidor aqui no meu estado. Lógico. Tá certo? Então, eu acho que esses temas todos precisam ir para a mesa e a gente precisa operar de maneira mais articulada. Eu acho que no momento a gente tem alguns ativos bons para o nosso lado, tá? A gente tem hoje um governador com uma cabeça muito arrumada. É verdade, tá? é verdade. Eu sempre digo que o governador que teve a coragem de fazer a privatização da distribuição da água da cidade. E da coleta de Nossa, esgoto, isso aí isso não já tem foi uma preço. mudança, Tá certo? Uma mudança. Agora, só fazendo complementando o que você está dizendo, é importante agora ter também uma fiscalização dos investimentos previstos. Né, Não, sem dúvida. Eles ontem até montaram uma comissão sobre isso. Porque isso é fundamental. Eu me lembro que quando houve a privatização da Rio Petrópolis, havia uma série de investimentos previstos que não foram realizados. Quer dizer, houve a concessão da Rio Petrópolis, o deputado Hugo Leal esteve aqui, inclusive entrou com uma ação contra a concessionária, porque não foi executado nem 40% dos investimentos previstos. Então, nada contra a concessão, mas o poder público tem que ficar de olho, né, João? Não tem dúvida, mas é nisso que eu digo que você tem que trabalhar todo mundo arrumado e fiscalizando. Então, por exemplo, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Vou te dar um exemplo dessa semana, tá certo? Sim. Eu, por acaso, estive em Angra dos Reis, na região de Angra dos Reis, esse fim de semana. Sim. Não ia para lá há algum tempo, fiquei bem surpreso com a escuridão, porque eu fui sexta-feira no início da noite, arco rodoviário da estrada de Angra dos Reis, é apavorante, tá certo? Sim. Na segunda-feira, eu conversei com quem de direito da CCR. E a CCR teve uma atitude super positiva, porque ela vai fazer uma apresentação para nós. Eu pedi, então, que tivesse o nosso comitê de infraestrutura, o comitê turma de infraestrutura da FEComércio, turma de infraestrutura da Firjan, principais hoteleiros da região, tá? O nosso grupo de turismo, gente importante da Ilha Grande, para ouvir a explicação deles, porque eles têm os desafios deles, tá certo? Sim, sim. Mas eu acho também que, no fundo, todo esse pessoal concessionado, eles também gostam de serem cobrados um pouco, porque eles sabem que a gente também, de alguma maneira, pode ajudar, tá? Sim, sim, sim. E eu achei muito importante esse grupo que ontem foi criado pelo governo estadual Isso. de fiscalização, porque precisa de ter todo o acompanhamento, processo evidente que precisa. Tem que ter acompanhamento. Ô, Ricardo, quanto vale para o Rio de Janeiro e para o Brasil, daqui a 5 anos, as águas da Baía de Guanabara limpas? Não tem preço. Na verdade, quer dizer, a universalização da prestação de serviço de água e também de coleta de esgoto e a despoluição são os 3 temas que têm que ser fiscalizados. É preciso levar água a toda a população, levar esgoto e controlar a poluição, despoluir a Baía de Guanabara, as lagoas da Barra da Tijuca, do complexo lagunar da Barra da Tijuca. Então, esse conjunto não tem preço. Isso, se executado, é um feito extraordinário. Ô, Ricardo, 2 outras coisas nesse tema. Primeiro, o impacto que isso teve sobre a gestão da SEDAI. A SEDAI já vinha até num processo de melhora. Sim. Mas hoje, essa SEDAI que está aí, ela está dando um salto de qualidade no gerenciamento dela, impensável um ano atrás. Sim, sim. A outra coisa que a gente precisa prestar atenção, ontem até estava ligado nisso, que saíram os números do CAGED, a cadeia produtiva gerada pelo saneamento do setor aqui no nosso estado é impressionante. Então, você está falando, não é pura e simplesmente de um movimento privatizou por privatizar. Você está privatizando, introduzindo uma outra dinâmica em vários setores, inclusive no mercado de trabalho. Eu acho que a privatização, quando bem acompanhada, bem executada e fiscalizada, é essencial, né? Porque tira de algumas áreas, não digo de modo geral, mas algumas áreas que não são áreas específicas de competência do governo, como saúde e educação, se realizadas pelo poder privado, né, pelo capital privado, mas com controle do capital público, do poder público, eu acho que aí pode ser bem sucedido, pode ser bem acompanhado. O que não pode é fazer a concessão e depois deixar de lado a fiscalização, como foi o caso lá da Rio Petrópolis. Eu ia falar isso, a Rio Petrópolis é um grande exemplo. É um grande exemplo e que traz um pouco de apreensão quando a gente vê coisas desse tipo acontecer.
Quer dizer, o governo federal fez a concessão e depois não acompanhou e se tornou um grande imbróglio, objeto inclusive de várias ações do deputado Hugo Leal contra a concessionária que abandonou, que não fez. Aí começa com 1000 alegações, não fez por isso, por aquilo, porque o governo federal não cumpriu com a sua parte. Enfim, cada um põe a responsabilidade no outro, mas o fato objetivo é que não foram feitas os investimentos. Eu acho que o governador Cláudio Castro está bem atento a isso, porque ele sabe que essa privatização da SEDAI é um dos grandes patrimônios políticos dele. Ele sabe que foi um ato de coragem. Foi um ato de coragem e que catapultou o governo dele. Exatamente. Recebeu uma injeção econômica que deu a ele um gás essencial para tornar o governo dinâmico e com resultados objetivos. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Vamos falar um pouco no próximo bloco sobre a questão da Petrobras, do pré-sal, da possibilidade de retomada do Comperj, que passou a ser discutida dentro do governo federal a partir do próximo governo, dentro dos núcleos de transição, e esse tema já está sendo debatido. Voltamos em 1 minuto. Agora a fila do Cisreg vai andar. A Prefeitura do Rio está trazendo mais saúde e menos fila para a vida dos cariocas. Os pacientes da Clínica da Família, que precisam de atendimento especializado, a partir de agora, também podem ser encaminhados para o Super Centro Carioca de Saúde, o mais moderno centro de saúde pública da América Latina. Um lugar especializado para realizar milhares de exames, consultas e procedimentos por mês. Serão 3 grandes unidades. O Centro Carioca de Especialidades, que já está inaugurado, e em breve o Centro de Diagnóstico e o Centro Carioca do Olho também estarão funcionando. Tudo em um só lugar, no coração de Benfica. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas já é realidade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para chegar à sua vez. Super Centro Carioca de Saúde. Mais saúde, menos fila. Há alguns anos, o Rio de Janeiro vivia uma crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria. Para os municípios investirem, a Alerj devolveu recursos economizados do orçamento. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos. Para garantir investimentos futuros, a Alerj criou o Fundo Soberano. A Alerj ajudou e a gente viu, e tudo que economizou se dividiu. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito. Estamos discutindo, enfim, cenários da economia do Rio de Janeiro a partir do próximo governo. Uma das questões que voltou à baila e já está começando a ser discutida em Brasília é a retomada de alguns projetos dessa área no Rio de Janeiro. E aí eu falo sobre o Comperj, que já foi objeto de uma reunião em Brasília do grupo de transição com a Associação Brasileira de Indústrias Químicas. Falo também da indústria naval, porque volta a ser exigido e volta a ser cobrado, a expectativa é essa, pela Petrobras, o conteúdo nacional, que passou a não ser cobrado. Hoje as empresas petroleiras preferem pagar multa prevista a cumprir o conteúdo nacional, e isso vai mudar, porque há uma disposição do novo governo de fazer cumprir o conteúdo nacional. Com isso, os estaleiros do Rio de Janeiro e do Brasil, de modo geral, vão ser demandados muito mais intensamente do que agora. Então, há uma expectativa de mudança nesse cenário. Sem falar da Petrobras, que abandonou nos últimos tempos qualquer compromisso com o desenvolvimento da economia nacional, enfim, abandonou aquele papel de indutora da economia, do crescimento do Brasil, e focou exclusivamente na questão do acionista, que tem que ser levada em conta, mas foi levada exclusivamente em conta essa questão, e todos os outros aspectos foram abandonados. A Petrobras não compra no Brasil. Eu assisti uma audiência pública do presidente Castelo Branco, à época, lá na Alerj, dizendo que se for por 1 centavo, ele compraria as plataformas mais barato em Singapura, ele compraria em Singapura, porque ele visava exclusivamente o lucro do acionista. Essa era a visão. Bom, isso me parece que também vai ser
alterado. Eu não digo que o lucro do acionista vai ser deixado de lado, não pode deixar de lado, não pode ser deixado de lado. Ele vai ser considerado sempre. Agora, há que se fazer uma ponderação entre todos esses aspectos, porque a Petrobras tem uma importância para a economia do Brasil e do Rio de Janeiro, especialmente, muito grande. Então eu queria começar inicialmente sobre o seguinte: como é que você está vendo a possibilidade da retomada do Comperj, que havia uma expectativa do Rio de Janeiro enorme em relação a isso, que seria a redenção do leste fluminense, a refinaria importante que seria construída ali, e que foi tudo abandonado. Obviamente que houve uma denúncia de corrupção, ela tinha que ser apurada, os responsáveis tinham que ser punidos, mas o projeto nada tem a ver com isso. Ele foi abandonado, foi, enfim, deixado de lado. Há uma expectativa de retomada, e eu queria que você comentasse também, Josa, essa falta de interação entre a Petrobras e o Rio de Janeiro. O economista Mauro Osório, numa entrevista aqui, disse: olha, o Rio de Janeiro, a Petrobras compra 18% ou 20% das suas encomendas no Rio de Janeiro, o resto tudo fora, ou no exterior ou fora do Rio de Janeiro. Não há como se aproveitar esse potencial que está aqui, quer dizer, não há como ter uma interação maior com essa empresa, que é a maior estatal brasileira, para que o Rio aufira resultados dessa potencialidade econômica que está do nosso lado, mas a gente consegue abiscoitar uma coisinha pequenininha do que é possível. Ricardo, vamos por etapas aqui, tá certo? Sim. Sobre o Comperj especificamente, eu acho que não há discussão pelo volume de investimentos de dinheiro que já se jogou lá dentro. Sim. O assunto precisa ser pensado, tá certo? Agora, o importante aí é entender que Comperj se quer, tá certo? Aquilo não pode ser um cheque em branco. Sim. E eu acho que o Comperj, que foi desenhado há 15 anos atrás, você teve uma evolução enorme na indústria de petróleo e gás, e ele merece vamos dizer, uma parada do ponto de vista de todos os envolvidos para examinarem muito bem e detalhadamente que rumos a gente quer empurrar esse Comperj e o que já foi feito ali pode ser aproveitado para, eventualmente, uma nova economia que se colocou. Eu acho que essa discussão vai ser feita, mas eu acho que alguma coisa além do que esse gás lube que foi apresentado também será feito. Não, sem alguma dúvida. Coisa mais expressiva. Não, eu ia chegar lá. Eu acho, eu vou insistir nesse ponto, porque eu acho que é um assunto que depende, vamos dizer, da Petrobras de um lado, mas ela depende muito da nossa capacidade de articulação política também, tá? Seja o governo do Estado, seja os prefeitos das principais cidades impactadas, a própria Assembleia, e sejam as entidades. Até nesse caso, na minha opinião, a liderança dessa discussão tem que ser da Firjan, porque ali é essencialmente um elemento de indústria, embora tenha um impacto sobre bens, serviços e o que for. Mas eu, pelo menos hoje, não enxergo, até é bom a gente estar discutindo isso aqui, porque me obriga, inclusive, a fazer uma parada com o nosso Conselho de Energia um pouco sobre esse tema e tentar abrir uma conversa sobre esse assunto mais ampla. Mas a gente precisa entender exatamente o que a gente quer da Petrobras. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento e Brito. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agora a fila do Cisreg vai andar. A Prefeitura do Rio está trazendo mais saúde e menos fila para a vida dos cariocas. Os pacientes da Clínica da Família, que precisam de atendimento especializado, a partir de agora, também podem ser encaminhados para o Super Centro Carioca de Saúde, o mais moderno centro de saúde pública da América Latina. Um lugar especializado para realizar milhares de exames, consultas e procedimentos por mês. Serão 3 grandes unidades. O Centro Carioca de Especialidades, que já está inaugurado, e em breve o Centro de Diagnóstico e o Centro Carioca do Olho também estarão funcionando. Tudo em um só lugar, no coração de Benfica. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas já é realidade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para chegar à sua vez. Super Centro Carioca de Saúde. Mais saúde, menos fila. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio Nascimento Brito. Você não acha que o Rio de Janeiro merece uma outra refinaria? Nós temos a Reduc, que é uma refinaria, enfim, importante e tal, mas que, diante da nossa produção de petróleo, produzimos 88% do petróleo nacional. Só tem a Reduc. Quer dizer, ter uma outra refinaria para que a gente tenha resultados, digamos, já que a gente não pode cobrar o ICMS da produção, porque lá atrás, na Constituinte, a lei... Outro dado Serra, aí fundamental, não pode esquecer essa possibilidade. Que se faça uma refinaria aqui, porque aí os derivados podem ser vendidos e o ICMS pode ser cobrado. Porque o Rio exporta também muito petróleo, mas também não pode cobrar ICMS da exportação, porque a lei Candim impede a cobrança de ICMS. Então o Rio é o maior exportador de petróleo, mas não pode cobrar também. Ou seja, com uma refinaria aqui, em boa parte, quer dizer, nós teríamos uma arrecadação decorrente do ICMS que não podemos ter com petróleo bruto. Né? Não, olha só, até é bom você tocar nisso, porque são 2 deputados de São Paulo, José Serra e o Candir, que arrebentaram com esse fluxo de dinheiro que poderia estar aqui no Rio de Janeiro e tem um impacto gigantesco sobre o nosso desenvolvimento. Também é outro tema que ficou lá para trás e as pessoas se esquecem do que aconteceu. E é por isso que eu digo, a gente precisa operar de maneira organizada, tá? E não tem dúvida nenhuma, nós temos que ir lá na Petrobras, temos que ir ao Ministério de Minas e Energia, ao presidente Lula, seja lá quem for, ao Congresso, e colocar um tema e colocar um plano de ação. Olha, nós não estamos aqui querendo tirar o dinheiro do acionista da Petrobras. Agora, pelo amor de Deus, me dá um pedacinho aqui, porque é fundamental. As compras da Petrobras, que tem a ver com a parte comercial, são em percentual muito pequeno realizados no Rio de Janeiro. Quase todas as compras, quer dizer, mais de 70%, segundo o economista Mauro Osório, são realizadas ou fora do Brasil ou fora do Rio. O Rio poderia ter um pedacinho, um naco maior desse bolo de compras que a Petrobras realiza, né? Quer dizer, essa interação, através dos órgãos representativos, associação comercial, governo do Estado, quer dizer, fazer com que a Petrobras se sensibilize e compre um pouquinho que ela vier comprar mais, 10% que compra mais no Rio de Janeiro, terá um impacto fenomenal na economia do Rio. 0,10 da Petrobras já faz uma festa aqui. Pois é, exatamente. Aliás, eu queria fazer aqui abrir aqui um parágrafo a respeito do Mauro Osório, porque eu acho que o Mauro Osório é um grande exemplo sobre a maneira como a gente age aqui no Rio. A gente tem grandes economistas pensando no Brasil e no mundo, mas a gente tem pouquíssimos economistas pensando na economia do nosso estado e da nossa cidade. O Mauro é um exemplo maior. O Mauro é o exemplo perfeito e acabado de alguém que está focado no tema, tá certo? Exato. Então, a gente precisa disso. Qual é o plano de ação? Talvez o nosso Mauro Osório pudesse fazer um rabisco e nos entregar para as entidades e a própria LERJ nos ajudar nesse sentido da articulação. Acho que é uma ideia aí boa, mas não tem dúvida que esses assuntos precisam ser articulados. Mas é por isso que eu volto a esse tema. Nós, no Rio, nós precisamos ter uma certa indignação do governador às entidades empresariais principais a respeito de vários temas. Esse tema do
do petróleo, ele é um tema, inclusive, para nós, muito mais amplo. Porque, por exemplo, ele traz à baila toda a discussão sobre descarbonização da economia, que vale uma fortuna para o estado do Rio de Janeiro. As pessoas discutem muito descarbonização, o tema de descarbonização no Brasil. Você vê lá na COP, todo mundo discute, a Amazônia, não sei o quê. Trazer uma bolsa, inclusive, de... Então, eu quero botar na mesa a Mata Atlântica, tá? Importantíssimo. E, é claro, o governo estadual fez um movimento fenomenal, que é esse movimento de tentar criar aqui uma bolsa, tá certo? Que é isso aí. Crédito de carbono. Crédito de carbono, não tem preço esses troços. Então, esse tema de descarbonização, ele é chave para nós. Inclusive o seguinte, a impressão que eu tenho, a minha leitura, é que provavelmente o BNDES hoje, que é localizado aqui, talvez seja o banco de desenvolvimento pelo mundo mais avançado nessa discussão. Tem uma inteligência lá dentro sobre o tema muito grande, isso é bem perceptível. E é claro que isso impacta vários aspectos da nossa serra e principalmente o norte fluminense. O norte fluminense, por exemplo, precisa de uma atenção o Porto muito de Açu, especial. o Norte Fluminense é um projeto estratégico, né? É um projeto estratégico para o Brasil. Para o Brasil, exato. Então, e que foi, ali tem tudo. Há uma discussão do Porto de Açu, sobre o Porto de Açu, que o engenheiro Wagner Vick trouxe aqui, dizendo que é preciso que haja uma integração do Porto também com o Rio de Janeiro, porque se tenta construir apenas uma ferrovia ligando ao Espírito Santo, nós ficaríamos como simples corredor de minério. É preciso que, na verdade, seja um polo indutor do crescimento, não só um corredor de transporte de minério. É preciso que haja, quer dizer, outras indústrias localizadas no seu entorno e também uma interligação do porto com o próprio capital do Rio de Janeiro, para que haja essa integração com a economia do Rio de Janeiro. Quer dizer, o que é que você acha disso? Você acha que está havendo algum tipo, digamos, de equívoco na condução desse processo de desenvolvimento do Porto do Açu? Quer dizer, é preciso ser feito algum reparo para que o Rio possa realmente oferir de todos os resultados que esse porto pode produzir do ponto de vista econômico? Olha só, eu acho que o Porto do Açu em si, como empresa privada, ele opera um milagre nesse momento. Sim. É uma coisa de dar orgulho como brasileiro o que a gente se assiste lá, porque aquilo ali é uma operação completa. Gás, petróleo, carga, logística, descarbonização. É uma coisa realmente impressionante. Sim, sim. O Açu é um desses lugares no Brasil que precisa ser visitado, tá? Agora, no âmbito do Açu, você tem coisas importantes ali que precisam ser mexidas. Por exemplo, a BR-101 precisa ser reprivatizada. Então, esse é um tema fundamental que tem que estar na pauta do Estado do Rio de Janeiro. A ligação Anchieta com aquela zona ali, Vitória Anchieta, sim. Bolsonaro teve lá, declarou tudo bem, etc. Mas está parado. Precisa ser ligado, tá certo? E você, evidentemente, precisa criar outros vínculos do Açu com o resto do estado do Rio de Janeiro. Ali também tem uma operação fundamental. Eu considero ridículo que o PIB do agro do estado do Rio de Janeiro seja 0,5% do nosso estado. Então, nós precisamos olhar também o Norte Fluminense como um elemento estratégico para nós. A Embrapa já declarou que aquele noroeste mineiro é o futuro do agro brasileiro. Para lá que ele vai migrar. Aquilo é uma faixa de terra que vai até lá em cima, Goiás e tudo, sim. Abre um pouco para a Bahia, mas aquilo tem um impacto direto aqui, e o nosso agro ali precisa ser tratado. Até o governo do estado, dicas de passagem, tem mexido um pouco, trouxe grupo de São Paulo para olhar, mas esse é um foco importante para nós. Esse Norte Fluminense, ele é ainda um tesouro nosso, mas que ainda precisa de um grande esforço de todo mundo para aquilo florescer de uma maneira que deve. Ok, vamos fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje recebendo o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito. A
Agora a fila do Cisreg vai andar. A Prefeitura do Rio está trazendo mais saúde e menos fila para a vida dos cariocas. Os pacientes da Clínica da Família, que precisam de atendimento especializado, a partir de agora, também podem ser encaminhados para o Super Centro Carioca de Saúde, o mais moderno centro de saúde pública da América Latina. Um lugar especializado para realizar milhares de exames, consultas e procedimentos por mês. Serão 3 grandes unidades. O Centro Carioca de Especialidades, que já está inaugurado, e em breve o Centro de Diagnóstico e o Centro Carioca do Olho também estarão funcionando. Tudo em um só lugar, no coração de Benfica. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas já é realidade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para chegar à sua vez. Super Centro Carioca de Saúde. Mais saúde, menos fila. Há alguns anos, o Rio de Janeiro vivia uma enorme crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria. A vida tá melhor pra nossa alegria. O exemplo vem da Casa da Democracia. Para os municípios conseguirem investir em áreas importantes, a Alerj devolveu para o Estado 2 bilhões economizados do orçamento. A Alerj ajudou e a gente viu que tudo que economizou se dividiu. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos, protegendo famílias, empresas e empregos. A Alerj não parou, tem um segundo, trabalhando em todo estado pra todo mundo. Para garantir investimentos futuros em todo o Rio de Janeiro, a Alerj criou o Fundo Soberano, uma poupança feita com recursos derivados da nossa produção de petróleo. E para preservar a nossa história, o Palácio Tiradentes está se transformando na Casa da Democracia. A Alerj faz história pra ficar em nossa memória. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. Alerj, mais perto de você. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito. José, o Rio de Janeiro, eu queria falar um pouco agora dos aspectos mais da cidade do Rio de Janeiro, especialmente do centro da cidade do Rio de Janeiro. O centro vive, experimenta, agora nem tanto, mas já há um início de um processo de recuperação. Mas durante a pandemia eu passei pelo centro do Rio, tive uma melancolia em ver aquilo absolutamente fechado, degradado. Não havia. Eu me lembro que Rio Branco, no 7 de setembro, há anos atrás, quando eu atravessar aquele sinal, era um turbilhão de pessoas, o formigueiro humano cruzando de um lado para outro. Hoje atravessam 8 pessoas, 5 pessoas, um quadro melancólico de transformação do Rio de Janeiro. Bom, óbvio que o home office, enfim, potencializou isso, mas voltou, mas muita coisa não voltou, porque essa coisa do home office permaneceu em algum percentual, porque a gente percebe que não voltou todo mundo, que uma parte das empresas continuam a trabalhar assim. As empresas estatais, a Petrobras, que durante muito tempo trabalhou em home office, agora voltou. Quer dizer, há uma mudança, mas o Rio vive ainda uma decadência no centro da cidade. Quer dizer, os grandes prédios do Rio de Janeiro, os chamados prédios icônicos, estão vivendo dramas, estão quase, não digo abandonados, mas estão semi-ocupados, subocupados. Você pega o prédio da ABI, está lá quase que vazio, o prédio do edifício à noite, o próprio prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Esse é um sintoma muito claro, muito eloquente da crise, porque passa o que foi anteriormente o grande centro da economia do Rio e até nacional, quando nós tínhamos aqui o mercado financeiro ocupando aqueles prédios do centro, a Bolsa de Valores funcionando ali na Praça 15, ou seja, era um outro cenário. Como, eu não digo voltar ao que era, mas como retomar, como vencer, quer dizer, esses obstáculos que se colocam no centro da cidade. Como é que você vê esse problema e que tipo de caminho você aponta para a gente sair dessa crise? Ricardo, eu acho que a gente precisa começar pelo mais simples, tá? Eu logo cheguei na Associação Comercial 1 ano e pouco atrás, me pediram uma reunião das entidades do centro. Tem várias entidades dentro do centro da cidade, muito ativas, inclusive muito bem lideradas. E nós eram 18 entidades e fizemos uma reunião longa, ouvi todo mundo, tá certo? Mas quando terminou a reunião eu falei, olha, a Associação Comercial
tem como prioridade algumas coisas óbvias, tá? Limpeza, arruamento, iluminação, policiamento e população carente que vive lá no centro, que é um problemaço, porque inclusive parte dessa população são desempregados. Sim. Que vêm trabalhar no centro, não tem nem dinheiro para voltar para casa. O cara vem segunda, dorme lá, seja onde for, e volta na sexta-feira. Não é uma situação fácil. Mas as outras são situações, se você começar pelo mais simples, você ajuda a criar valor. Conversei mais de uma vez com o prefeito Eduardo Paes, que é muito sensível a essas coisas, um homem experiente, inclusive, tá? E agora, como é típico dele, passou a pandemia, o centro, ele começou a mexer no centro, desse tipo. Você começa a ver aquele entorno ali do centro e várias ruas. Foi aprovado um projeto na Câmara de Vereadores, inclusive, de revitalização Não, do centro. tem vários projetos de incentivos, tá certo? Eu até disse, o meu apoio institucional, o meu apoio como associação, ele é total, tá? Mas o que eu gostaria de ver é que as pequenas coisas fossem ajustadas. Eu vou te dar um exemplo. Você tem sapateiros em algumas esquinas do centro do Rio de Janeiro que estão lá e batem ponto, principalmente na hora do almoço e na hora da saída do trabalho, principalmente em relação às mulheres que andam de salto. Quantas vezes quem trabalha no centro já viu mulheres tomarem tombo no meio da calçada, tá certo? Sim. Então, o que eu estou aqui defendendo, vamos começar pelo mais fácil e óbvio, porque isso aí, uma rua bem iluminada, cria valor, tá certo? Agora, a prefeitura está criando outros tipos de programas, de incentivos, todos muito bem desenhados, tá certo? Mas Você acha que, me parece que a solução que está se apontando é transformar o centro numa área mista, residencial e comercial. Antigamente, obviamente, era só comercial, mas o caminho, a partir de exemplos como, Porto Madeiro, na Argentina e outros lugares, para a revitalização não se vê, quer dizer, só o caminho da retomada do setor comercial. É preciso fazer um mix entre residências e instalações comerciais. Você concorda com esse modelo? Não, eu concordo com tudo, e eu acho até que o centro do Rio, ele é um pouco fora da curva, porque esse problema aqui, eu vou usar uma palavra aqui sobre o tema, se você olhar o centro de São Luís, o centro de Fortaleza, centro de Recife, centro de Salvador, centro de São Paulo, que é um caos completo, tá certo? Você até acha que o centro do Rio tá melhor, tá certo? Mas a gente sabe que tá ruim. O que eu quero dizer é que esses centros, principalmente dessas cidades litorâneas, todos eles, ou de outros séculos, eles se deterioraram muito. E as cidades foram escolhendo outros vetores para andarem, seja lá por que razão, tá certo? Sim. Agora, o centro do Rio, eu diria a você, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai voltar. O problema é em que prazo ele vai voltar, tá certo? Na minha opinião, porque o centro do Rio, ele é privilegiado, ele tem várias estações de metrô, ele tem um VLT sensacional, sou usuário do VLT, quando eu vou ali para o Santos Dumont, por exemplo. Parece que você entra no outro mundo, tá certo? Sim. Vários restaurantes fecharam no ali centro do Rio, incrível como fecharam. Mas com a demanda crescendo, começaram a aparecer novos restaurantes. Sim. Você tem colégios poderosos no centro do Rio, começando pelo São Bento, que é uma escola de ponta. Então você tem vários atrativos e você já tem uma infraestrutura ali, tá certo? Agora, é um pouco um tema de percepção de valor. Percepção de valor, você vai todo dia botando uma pedrinha e de repente ele clica, tá certo? E é por isso que eu tenho insistido que a gente foque no óbvio. Porque se você resolver os pequenos problemas, fica mais fácil de resolver os problemas maiores. Vocês não têm nenhuma dúvida. Eu tenho várias dúvidas, por exemplo, sobre o centro de São Paulo. Mas o centro do Rio não tem dúvida. Agora, o problema é o prazo. Já que estamos falando do centro, vamos falar um pouco do prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é um desses prédios icônicos do centro da cidade. E que experimenta também o processo de esvaziamento. Tanto que há uma discussão agora em pauta sobre a possibilidade
da associação comercial vender o seu prédio, o que despertou um debate entre os associados acalorados, uns a favor, outros contra. Fala um pouco sobre essa polêmica, José Antônio, e que tipo de, enfim, avaliação você tem, que tipo de posição você tem, você vai vender, não vai vender, foi aprovada a venda, não foi aprovada a venda pelos associados, enfim, como está esse debate? Ótima pergunta, porque ela também coloca na mesa o problema da recuperação do centro e do prazo da recuperação do centro de Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, você tem um problema crônico nos prédios ícones. O prédio da ABI, prédio do Clube de Engenharia, à noite, prédio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, está tudo fechado, tá certo? Fechado. E aonde está aberto, como é o caso da ABL, que é um prédio mais recente, mas tem um valor histórico por ser da ABL, tá certo? Sim. É uma ocupação ali que está aqui no pescoço, certo? E você está com seu prédio da associação comercial, ele tem lá uma ocupação de um 40% dele fora o nosso espaço, mas o que você está operando? Você está operando com preços cadentes. Então, o modelo de negócio do prédio, ele virou um modelo de negócio que passou a dar prejuízo. O prédio que sempre deu um resultado enorme para nós, ele virou um prejuízo. Se você olhar os números vamos supor, da decadência do centro, que eu acho que isso aí é o termo, você vê ali, entre 2014 e 2016, o vetor mudando. E você começa a ver o centro da cidade numa queda, vamos dizer, lenta, segura e gradual, sim, firme, tá sim, certo? certo? E que você não sabe ainda aonde é que vai parar isso, tá certo? Nesse âmbito, nós até não estamos vendendo o prédio, mas nós recebemos uma proposta da Confederação Nacional da Indústria, que nasceu no nosso prédio, sim, a respeito do nosso prédio, tá certo? Nós estamos terminando de construir esta negociação e vamos levar essa negociação a debate. Não é um debate simples, porque, na minha opinião, você tem gente que enxerga, e é natural, aquele prédio de uma maneira, vamos dizer, icônica, sentimental, aquilo é um retrato da nossa associação, mas muitas vezes na vida você também precisa mexer nos seus vetores. Tem que certo? ser mais pragmático, né? Tem que ser mais pragmático e você precisa se reempacotar. Sim. A minha tese é que nós precisamos nos reempacotar para transformarmos e dar mais solidez financeira à associação comercial. A ideia seria, nesse caso, vender para a Confederação Nacional do Comércio e continuar ali ou sair dali? A ideia é vender e continuar por um bom período. É isso que está sendo agora acertado, ainda por um bom período de tempo. Sim. Onde nós estamos. Na verdade, eu diria a você que para nós não muda nada, tá certo? Só a propriedade do prédio. Sim. Você tem áreas ali como as áreas onde a gente realiza aqueles almoços empresariais. Sim. Que onde você poderia ter um uso comum, tá certo? Você podia continuar realizando seus eventos. E, ao mesmo tempo, com isso, você construiria, vamos dizer, um fundo de legado que você tem que trancar, tá certo? Porque quando tem dinheiro é fácil gastar. É facílimo. É economizar. Agora, é uma questão de estratégia. Esse assunto vai subir aí para debate no nosso Conselho Superior, mais umas 2 semanas, creio eu. E aí cabe ao Conselho debater e tomar uma decisão sobre o tema. Mas eu, pessoalmente, acho que é um movimento bem interessante para nós. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento e Brito. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agora a fila do Cisreg vai andar. A Prefeitura do Rio está trazendo mais saúde e menos fila para a vida dos cariocas. Os pacientes da Clínica da Família, que precisam de atendimento especializado, a partir de agora, também podem ser encaminhados para o Super Centro Carioca de Saúde, o mais moderno centro de saúde pública da América Latina. Um lugar especializado para realizar milhares de exames, consultas e procedimentos por mês. Serão 3 grandes unidades. O Centro Carioca de Especialidades, que já está inaugurado, e em breve o Centro de Diagnóstico e o Centro Carioca do Olho também estarão funcionando. Tudo em um só lugar, no coração de Benfica. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas já é realidade. É a Prefeitura do Rio trabalhando para chegar à sua vez. Super Centro Carioca de Saúde. Mais saúde, menos fila. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio Nascimento Brito. José, há uma mudança de governo e toda mudança gera expectativa. Há uma expectativa de uma inversão de visão, de estratégia em relação ao desenvolvimento do país e também do Rio de Janeiro. Há, portanto, a esperança de que alguns projetos sejam retomados no Rio de Janeiro. O PAC das favelas, ou seja, que de maneira simplificada, de que o Estado brasileiro volte a ser indutor do crescimento econômico em algumas regiões. Quer dizer, o prefeito Eduardo Paes sempre disse durante a campanha, não há grandes obras, ou não há nenhuma obra, segundo ele, do governo federal atual no Rio de Janeiro. Digamos, entregou-se a coisa, digamos, ou para o mercado, ou para os entes municipais, no caso as prefeituras e os governos estaduais tratarem. Não havia muita interação do governo federal, nem com as prefeituras, nem com os governos estaduais. Portanto, não havia grandes obras no Rio de Janeiro e eu acho que, de maneira geral, no Brasil. Mas agora há uma expectativa de mudança. Quer dizer, e qual é a expectativa da Associação Comercial em relação a essas mudanças? Quer dizer, porque me parece que há já uma sinalização de que vão ser retomados projetos como o PAC das favelas, projetos de mobilidade urbana vão ser novamente estimulados. Quer dizer, qual é a visão, qual é a expectativa de vocês em relação a esse novo governo? Bom, essa posição enunciada aí pelo Eduardo Paes durante a campanha é absolutamente correta, tá certo? O Estado do Rio de Janeiro, não enxerga o governo federal nesse momento numa grande obra, tá? Há outra coisa aí que eu acho importante, o próprio governador também já abriu um canal de diálogo lá com o novo governo. Agora, nós precisamos de gente para nos ajudar a articular nossas posições. Eu acho que nesse jogo de Brasília, eu olharia 2 pessoas que me parecem fundamentais nesse jogo. Primeiro é o deputado André Siciliano. Siciliano tem serviços prestados, conhece o Estado com uma enorme intimidade e certamente o Siciliano é o grande canal nosso de diálogo com o governo Lula. Ele, inclusive, tem uma relação pessoal, seja com o governador Alckmin, seja com o presidente Lula. Sim, sim. E, então, é muito importante que a gente faça força para que o Siciliano tenha uma posição de enorme destaque em Brasília nesse momento. O outro personagem da política do Estado do Rio de Janeiro que eu considero muito importante também é o deputado Pedro Paulo, que vem da base do prefeito. Eu até fiz uma afirmação esse fim de semana numa roda que deixou todo mundo assim meio perplexo. Estavam discutindo um pouco quem é o ministro da Fazenda, ministro da Economia, seja lá o nome que foi. Eu falei, na minha opinião, talvez o melhor nome seja o deputado Pedro Paulo. Por quê? Porque ele traz para o jogo uma experiência legislativa no âmbito federal ímpar. Sim. Ele, como deputado federal, foi um deputado de enorme destaque em temas importantes. E ele tem
uma ideia de gestão de máquina pública fenomenal, que ele adquiriu aqui, sendo o segundo homem do prefeito. Então, o nome dele é lembrado também para o planejamento, Não, até para negociar a questão do orçamento, porque com a experiência que tem, não seria um tecnocrata discutindo com o Congresso, já que agora nós temos inclusive o orçamento com a emenda do relator, chamado orçamento secreto. Quer dizer, ele seria um elemento que teria uma conformação técnica, mas também com origem política, portanto, com experiência política, ou seja, ele teria essa visão que não seria apenas tecnocrática. Ricardo, você matou o próximo ministro da Fazenda, planejamento, quem tiver ali na área econômica, ele tem que ser uma pessoa que tem que ter traquejo político para se mexer. Sim. Porque o jogo no Brasil, essencialmente nesse governo Lula, é um jogo político. Então, você tem que ter gente nesse jogo que seja gente que saiba se mexer na política. E é por isso que eu digo que esses dois nomes, tá certo? São nomes que podem ancorar muito bem também os pleitos do Estado do Rio de Janeiro. O nome do André Siciliano como o nome do Pedro Paulo. Na minha opinião, nós temos que fazer toda a força do mundo para que esses dois sejam emplacados em postos importantes. A Associação Comercial, então, defende esses dois nomes junto ao governo federal como sugestões para o Ministério. Sem dúvida, porque são nomes, inclusive, com quem eu convivi muito ao longo do último ano que eu estou lá na Associação Comercial. E eu vi que é gente dedicada à causa pública. Não é que é deputado, é amigo, não é isso. São pessoas que têm noção de prestar um serviço, tá certo? De construção, de desenvolvimento. Os dois têm uma visão de um tema que eu gosto muito, que essa mistura de educação de qualidade com desenvolvimento de infraestrutura é fundamental isso, tá certo? Então, eu diria, hoje, na minha cabeça, não vejo dois nomes iguais a eles, Pedro Paulo e André Siciliano, para cargos importantíssimos no próximo governo. Josi, nós estamos quase encerrando o programa. Eu queria falar um pouco assim, de qual é a sua visão sobre o governo que está se encerrando, já que você fez vários seminários, inclusive palestras, almoços, reuniões, debates com personalidades importantes do governo, general Braga Neto, com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e que tipo de conclusão você chega, já que você disse também aqui que nesse momento o Rio de Janeiro não experimenta, não vive, não tem nenhum grande investimento do governo federal. Ou seja, os pleitos eram levados e não eram atendidos. Como é que você... Que tipo de análise você faz? Olha só, não é exatamente isso. Eu acho que o presidente Bolsonaro ele fez um governo com erros, na minha opinião, onde ele errou na área de política externa, área ambiental, pelo menos a percepção é ruim, saúde e educação. Isso é claríssimo, tá certo? Mas ele teve acertos fenomenais, começando pela economia. Se nós olharmos os últimos 6 meses daqui do Brasil, contra todas as previsões, o Brasil teve um crescimento realmente impressionante. Ou se fosse o Lula até, seria esperto o suficiente para botar para dentro os ganhos do governo, os avanços do governo Bolsonaro, fingir que não é com ele e seguir adiante, tá certo? Agora, você tem que fazer correções, não é nem correções de rumo, o que você tem que fazer é fazer uma aposta de que você vai articular e ter gente articulando isso para a gente, para que a gente possa, nessa disputa política, trazer grandes obras federais para o Estado do Rio de Janeiro. José Antônio Nascimento Brito, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Nosso tempo se esgotou, mas é sempre bem-vindo. Espero que volte em outros momentos. Teremos aqui uma pauta para fazer uns 3 programas com esse e espero cumpri-la em novas oportunidades. Muito obrigado por ter comparecido. Prazer foi meu, seu programa é muito importante. Eu considero que o seu programa é o grande programa político do nosso Estado. Então, quando eu recebi o seu convite, me senti muito honrado. Eu queria agradecer pela qualidade das perguntas, inclusive. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 10h30. Tenham todos um bom final de domingo, um bom final de noite, uma boa semana. E vamos nos reencontrar no próximo domingo aqui na CNT. Até lá.